Por favor, silêncio e espaço aqui. Seu tempo está garantido, Felipe Grimemaier. Ainda bem, porque... Por favor, assessorias, por favor, tem que pedir quantas vezes? Felipe, a tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meu último grande expediente do ano legislativo, eu vim para apresentar um projeto que nós protocolamos essa semana, que institui no município de Caxias do Sul o itinerário de turismo esportivo de nostalgia. Nós fizemos muitos estudos em cima para poder reforçar esse material. Ele foi tema também da minha dissertação de mestrado e a gente discutiu, debateu dentro do gabinete e resolvemos apresentar essa iniciativa aqui para a cidade. A gente sabe que tem outros que foram apresentados e estão acontecendo. Eu cito aqui, por exemplo, o Padre Esquiavo, que agora foi retomado e que começa a ter um movimento bem interessante no roteiro. E a gente fez uma pesquisa, vereador Meneguzzi, desde o início do futebol em Caxias do Sul, em 1910. Então, esse ano a gente completa em Caxias 113 anos de futebol acontecendo na cidade. E fizemos um estudo em cima de 4 equipes e de 4 fatos, ou de vários fatos que aconteceram durante esses 113 anos, e todos eles estão no corpo do projeto. Futebol em Caxias do Sul começa em 1910, através do Esporte Clube Ideal, e aí começa, logo em seguida, em 1913, com o Esporte Clube Juventude. Na sequência, vem a Ser Caxias 1935 como nome de Grêmio Esportivo Flamengo. E nesse período todo, vereador Zanquim, nós temos diversos fatos que marcaram a história do futebol de Caxias do Sul. Depois eu vou entrar na questão do futsal, que é uma página extra desse movimento que nós estamos propondo aqui, sugerindo um roteiro, um itinerário turístico na cidade, todo ele embasado em fatos históricos e que eu tenho certeza que a gente consegue, com isso, atrair diversos visitantes e muitos visitantes que estão viajando pelo mundo voltado para a questão do futebol. Então, nós temos aqui fatos marcantes, vou relatar alguns, porque não tem como a gente trabalhar todos eles aqui em virtude do tempo, mas nós temos aqui em Caxias do Sul, pouca gente sabe, o Pelé joga em Caxias do Sul em 1957, num combinado Flamengo e Juventude, e o Pelé anota em Caxias o 4º gol da sua carreira de mais de 1.200 gols. Né? Esse é um dos fatos relevantes, inclusive tem um livro especificamente sobre esse fato que aconteceu aqui em Caxias do Sul. Aqui nós estamos mostrando na TV Câmara a ideia do mapa, né, a ser percorrido por esses turistas, pelos estudantes de Caxias do Sul, por quem busca itinerários turísticos, que começaria no ginásio do Enxutão, que é marcante. No sábado agora o ginásio reinaugura, inclusive. Vão relembrar aqui o título da Enxuta de 1993. Esses atletas estarão aqui fazendo um jogo, né? Sai do ginásio do Enxutão, vai para o Estádio Centenário. E o que a gente coloca no Estádio Centenário, vereador Zanquim? A gente coloca o estádio em si, o Memorial da Ser Caxias, o Salão do Conselho, o Centro de Treinamentos atrás e também o Largo Leonel Brizola, que é o espaço onde a torcida recepciona a equipe quando chega para os jogos, faz toda aquela receptividade. Saindo do Centenário, ginásio do Vasco, né, também com muita tradição, com muitas conquistas para a cidade de Caxias do Sul, e o ginásio do Vasco tem o memorial do Vasco lá exposto, né, inclusive com camisa do Vasco, com autógrafo do Pelé, está lá em exposição. Na sequência, o estádio Alfredo Jaconi, com o memorial, que é um dos melhores memoriais de clubes de futebol do estado do Rio Grande do Sul, está no estádio Alfredo Jaconi.
né, todo o contexto do estádio e também a rua Hércules Galó, que é onde acontece, né, a recepção dos torcedores do Juventude quando acontecem os jogos. E para fechar esse roteiro que nós estamos propondo, seria a Praça Dante, que é o local das comemorações, né, onde as torcidas se encontram para fazer a comemoração das suas conquistas. Então, a ideia desse roteiro proposto é em cima desses 5 pontos e, obviamente, que desmembrados, nós temos muito mais pontos dentro que são atrativos, que nós entendemos importantes para a cidade de Caxias do Sul, até porque aí fica a cargo de quem acompanha os grupos, né, as escolas do município, que eu espero que sejam levadas a frequentar e a conhecer esse histórico todo, a questão da universidade, de pesquisadores. Nós temos no mundo ground hoppers, que são pessoas que viajam o mundo visitando estádios de futebol e assistindo jogos. Então, a gente propõe esse roteiro para que lá eles saibam que em 1962 o Flamengo, ainda antes de ser Caxias, conquistou a fita azul, que era entregue pela CBD na época, de equipes que saíam do Brasil e faziam uma série de amistosos fora do país e retornavam invicto. Então, algumas equipes do Brasil têm essa distinção. O Flamengo é um. Nós temos lá em 64 o Vasco, é terceiro colocado no estadual de futsal. Na sequência, em 65, o Juventude é vice-campeão gaúcho. Né? A primeira aparição de uma das equipes de Caxias do Sul entre os 2 melhores do estado é o Juventude 65. Nós temos o primeiro jogo de futebol a cores do Brasil, foi aqui em Caxias do Sul. Né? Em 1972, Caxias e Grêmio, no Estádio Centenário. Primeiro jogo a cores foi aqui em Caxias. Então, são fatos históricos que se perdem com o tempo e que nós temos condições, né, através da criação desse itinerário, buscar isso e trazer à tona, não só para os visitantes que vêm de outras cidades, outros países, mas também, principalmente, para os nossos moradores de Caxias do Sul, que podem entender. A gente trabalha a questão nesse projeto também da inauguração dos estádios, o Alfredo Jaconi 75, antes era Quinta dos Pinheiros, o Estádio Centenário, a Baixada Rubra em 76, a inauguração do Vascão, né? A gente trabalha também, a inauguração do Enxutão, a própria questão do Pedro Carneiro Pereira, né, vereador Meneguzzi, onde nós tivemos um fato inédito em Caxias do Sul, que foi a final da Taça Brasil acontecer entre 2 equipes de Caxias. Enxuta e Vasco decidem a final da Taça Brasil em 96, um fato inédito no futsal do Brasil, 2 equipes do mesmo estádio e 2 equipes do interior do estado decidindo esse campeonato. Né? O Caxias é a primeira equipe do interior a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 76, é a primeira do interior a disputar a Copa do Brasil em 91, o Juventude é a primeira a disputar a Libertadores em 2000 e a primeira a disputar a Sul-Americana em 2005. Então, são todos fatos históricos que nós não devemos jamais esquecer e, se possível, né, tornar eles e dar visibilidade a todos esses fatos. Nós temos a Enxuta campeã da Taça Brasil em 89, depois outros diversos títulos, né, hexacampeão estadual. Enfim, são fatos históricos. A Enxuta foi base de seleção brasileira, né? A Enxuta teve aqui os maiores atletas do mundo do futsal, Manuel Tobias, Jorginho, Morruga, enfim, né? Nós temos aqui o Mauro Caxias, que trabalha na Secretaria de Esportes, que fez parte desse primeiro time campeão. Aí vem as grandes conquistas dos clubes de futebol, que é o Juventude campeão da Série B em 94, depois Gaúcho em 98, invicto, e da Copa do Brasil em 99, e o Caxias campeão gaúcho no ano de 2000. Então, a gente procurou com essa ideia de projeto de lei mostrar para a sociedade a importância que o futebol e o futsal têm em Caxias do Sul. Né? Nós estamos passando aí diversos recortes de jornal da época, referendando toda essa pesquisa que nós fizemos e que pode, sem dúvida nenhuma, virar um itinerário de turismo esportivo de nostalgia. Primeiro a parte, vereador Zanquim, e na sequência, vereador Meneguzzi. Vereador Felipe, o senhor, como sempre, sensacional, um projeto fantástico. Eu gostaria de colaborar no sentido de que poderíamos incluir também a própria UX, lá com o time de vôlei que tivemos, né? Eu lembro do campeonato citadino de futsal, quando tínhamos o Bangu,
Vasco, grandes clássicos, né? Torino, é fantástico. Eu acho que... E até incentivar esses locais, vereador, a fazer um memorial, né? Fazer um museu, alguns já têm, mas eu não sabia, nós temos uma camisa do Pelé aqui no Caxias, original, do Pelé. Então, só isso já é um... Então, parabéns... Parabéns, conte com o meu apoio nesse projeto, até além do itinerário, futuramente, se me permite, expandir para outros, como eu falei da universidade, com outros esportes, né? O vôlei de Caxias do Sul, da UX, foi referência nacional, e eu lembro muito bem dos jogos do Enxutão, da Enxuta, ela mobilizava todo o Estado, né? Que eram jogos assim de campeões mundiais. E, na sequência, quem sabe esses locais aprimorar um memorial, um museu, uma visitação, que é uma tendência. Na Itália também eu vejo muito isso, nos Estados Unidos eu vejo muito isso, que é uma nova forma de turismo que o senhor está trazendo aí, criando esse itinerário. Parabéns, conte com a bancada do Novo para apoio nessa frutificação da ideia. Obrigado, vereador Zanquim. Segue a declaração de líder, Felipe. E a ideia, sem dúvida, nós temos diversas situações em outras modalidades esportivas, né? Mas para a gente dar o pontapé inicial em um itinerário de turismo esportivo, a gente procurou consolidar ele através do esporte mais popular, né? E um esporte que tem muita prática em Caxias do Sul, que é o futsal, né? E são vários fatos que podem ser relatados, e eu concordo com o senhor dessa ideia dos clubes qualificarem os seus espaços, né? O próprio Enxutão e o Vascão, que tenham espaços específicos para que as pessoas possam lá conhecer esses troféus, essas conquistas e saber as histórias, porque a última final da Taça Brasil em Caxias do Sul representou também o fim das duas equipes, né? Depois da final da Taça Brasil, que a Enxuta ganha, as duas equipes são extintas, tanto a Enxuta como o Vasco, e é a última grande final que aconteceu no Pedro Carneiro Pereira, depois o ginásio caiu. Né? Então, tudo isso são fatos históricos aqui de Caxias do Sul. O Pelé ter jogado aqui, ter uma camisa do Vasco autografada pelo Pelé lá dentro do ginásio Vascão. Dentro do Enxutão tem a placa do primeiro gol do ginásio, que foi um jogo Enxuta, que na época era Triqueza, ainda contra o Inter de Porto Alegre. Então, são vários fatores que existem, que nós pesquisamos, que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, e que a gente está tentando aqui colocar em prática e oferecer para a cidade uma nova modalidade de turismo. Vereador Meneguzzi, seu à parte. Vereador Felipe, o senhor me trouxe à memória vários eventos em que eu estive, inclusive, né? Por exemplo, a final da Taça Brasil no Pedro Carneiro Pereira, eu estava lá, não cabia mais ninguém, lotado, né? Acompanhei como repórter o Vasco no futsal, até na Série C, Série B, a Enxuta em vários jogos, como repórter também, aqui no Rio Grande do Sul. A final da Copa do Brasil estava no Maracanã, a final do Caxias sendo campeão. Tem uma viagem do Juventude para o exterior, em que o saudoso Paulo Cancian, que dá o nome à nossa sala de imprensa, foi o único repórter a ir, né? O Felipão, acho que era o técnico do Juventude naquela ocasião. Enfim, temos acervos grandiosos aqui, que eu não sei como é que o município poderia negociar isso. Acervo do Dante Andrés, né? O próprio ex-goleiro do Caxias, Bagatini, tem um acervo incrível, né, de material. E isso que o professor Zanquim falou, exatamente, nós precisamos ter um museu para isso. Nós temos muita história do esporte aqui em Caxias do Sul. Seu itinerário é uma ideia fantástica, né? O seu estudo de mestrado também, e isso possa ser um passo a mais para que a gente crie, né, o nosso Museu do Esporte de Caxias do Sul. Porque quem vem de fora quer conhecer o quê? Eles querem conhecer o estádio, mas não o estádio por fora, eles querem conhecer o estádio por dentro. Eles querem pisar no gramado, eles querem olhar, meu Deus do céu, isso aqui. É isso que acontece quando a gente viaja para fora, a gente quer conhecer o estádio por dentro, né? Então, é um passo importante, o senhor traz uma ação turística importante também. E também conte com a bancada do PSB, enquanto eu estiver aqui. O senhor sabe que eu sou um desportista, assim como o senhor, adoro qualquer tipo de esporte, para que a gente avance nesse projeto aí. Porque alguns projetos aqui foram criados como roteiro turístico industrial, uma ideia belíssima do vereador Toigo, que não foi adiante, né? Os governos têm que encampar essas ideias, né? Então, independentemente de qual governo for. Então, parabéns pela ideia aí e conte comigo.
Obrigado, vereador Meneguzzi. E os clubes têm que estar preparados para receber essas pessoas, né? O Juventude faz um bom trabalho com relação a isso, né? Mas o município também tem que preparar e instruir guias com relação ao histórico disso tudo. Porque se nós formos falar em nome de pessoas que passaram por Caxias do Sul e que tiveram representatividade, nós tivemos jogadores jogador que foi tricampeão do mundo com a seleção em 70, que começou no Juventude, né? O Everaldo. Nós temos o Alex Telles, que está sendo convocado para a seleção agora, né? Nós tivemos o Washington na Ser Caxias. Nós tivemos o Mano Menezes treinando o Caxias, treinou a seleção. O Filipão começou aqui, virou treinador da seleção, campeão do mundo. O Tite começou por aqui, treinou a seleção. O Celso Rotti começou aqui em Caxias. Aí, se nós formos para o futsal, né, falar de Barata, de Ortiz, de Morruga, de Jorginho, nós vamos ficar aqui horas debatendo a importância dessas personalidades, o quanto divulgaram o Caxias do Sul no período em que estavam em atividade. Então, eu tenho convicção, e o meu estudo de mestrado, a minha pesquisa de mestrado mostrou isso. Inclusive, nós entrevistamos muitas pessoas, né? Entrevistei o Enio Aguiar. Foi uma das últimas entrevistas que o Enio Aguiar deu, foi para o meu mestrado, antes de falecer, infelizmente, né? E o Enio passou informações importantíssimas, entrevistei o Jamie Walker, enfim. Tem um acervo muito importante de qualificação para as pessoas que tenham interesse em desenvolver o roteiro de turismo esportivo, especificamente com relação ao futebol e ao futsal aqui de Caxias do Sul. Então, lá no Enxutão tem muitos troféus guardados lá. A gente sabe que na casa de outras pessoas os principais troféus estão guardados e necessitaríamos, sem dúvida nenhuma, de um espaço específico para isso, mas qualificar. Nós precisamos gerar engajamento comunitário para que as pessoas frequentem esse espaço, e eu duvido, se nós levarmos as crianças das escolas de Caxias do Sul a participarem desse roteiro e ouvirem as informações, quem passou por aqui, o que aconteceu, os fatos que aconteceram, que elas não peguem mais apreço pela cidade e acabem defendendo Caxias do Sul e vendendo Caxias do Sul para outras cidades. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos aqui de levar isso adiante, de apresentar esse itinerário de turismo esportivo de nostalgia, e a nostalgia, o nome é proposital nesse itinerário, porque nós vamos lidar com a memória. A Enxuta e o Vasco não estão mais aí, mas nós temos a memória e temos que resgatar essa memória. O Centro de Memória da Câmara de Vereadores tem muita informação desse período, e nós pesquisamos todos os jornais que nós apresentamos aí foram buscados através do Centro de Memória da Câmara, inclusive, né, a gente pesquisou para chegar em 1910 e entender que o Esporte Clube Ideal foi a primeira equipe de futebol de Caxias do Sul, né, e aí começa o futebol organizado da cidade. Então, eu tenho convicção de que é um roteiro que pode ser muito oferecido. O município pode sim qualificar os guias através dessas informações. Nós fizemos uma tabela aqui das conquistas, dos principais eventos que aconteceram. Essa questão do primeiro jogo transmitido a cores do Brasil foi aqui, a passagem do Pelé, enfim. São várias situações, né? O mesmo a construção do Estádio Centenário em 6 meses é um fato histórico, né? Que pouca gente sabe que foi assim, né? E que aconteceu. As duas equipes de Caxias do Sul foram as primeiras a disputar as principais competições do país de futebol, tanto o Caxias na Série A e na Copa do Brasil, o Juventude na Libertadores e na Sul-Americana. Então, são marcas que nós temos aqui e que nós temos condições de vender para fora através, na minha visão, do engajamento comunitário e mostrando para as crianças da nossa cidade. E por que não, né, como São Paulo vem fazendo, criando dias específicos para que os idosos também frequentem esses espaços. Vereadora Isabela, sua parte. Vereador Felipe, eu queria lhe parabenizar pelo projeto. Eu acho que é muito importante a gente manter a memória da cidade para que quem vem, as gerações que chegam, conhecer a nossa história e mantê-la viva. Eu até sugiro que esse teu projeto sirva de base para outros elementos que a gente tem em Caxias, que possa ser aproveitado também baseado nessa tua ideia. Parabéns. Obrigado, vereadora Isabela. E a senhora sabe que a ideia de criar o itinerário foi pesquisando também em cima daquilo que o vereador Toigo apresentou aqui em outros momentos, né? Ele criou o itinerário Aldo Locatelli, que são 4, nós temos 4 espaços com pinturas do Locatelli em Caxias do Sul, né? E isso tem frequência.
A questão do roteiro do Padre Schiavo, o Caminho de Caravaggio, tudo isso nos serviu de inspiração. O Caminho de Caravaggio trabalhei muito em cima desse roteiro, mas nós não tínhamos algo definido com relação ao turismo esportivo. E hoje a gente apresenta aqui uma possibilidade que eu acredito concreta de atração. E quem sabe, né, a Festa da Uva já seja um motivo para que as pessoas possam conhecer esse itinerário, até porque já estarão em atividades dos clubes. O Campeonato Gaúcho começa em janeiro, né? E o Enxutão e o Vascão estão aí à disposição para quem quiser visitar. Então é importante ter essa ligação, esse trabalho em sequência, tanto dos clubes como o município, e aí as entidades que fazem turismo em Caxias do Sul, né? Venderem mais esse roteiro, esse itinerário aqui para a cidade. Então, eu tenho convicção de que é possível, sim, e que nós temos muita história para ser resgatada e, principalmente, para que essa história não seja perdida. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Sandro Fantin.